Aí a gente fica um pouquinho mais de privacidade. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 28. Eu quero com vocês falar sobre esse tema de hoje, bendito, não é? É o tema que o Senhor nos deu nessa tarde para partilhar com os irmãos. Nós com certeza vamos em outros cultos dar sequência nesse texto de Deuteronômio, porque Deuteronômio 28 é um capítulo que vai falar das bênçãos e das maldições que Deus coloca diante do homem para que ele faça as escolhas. Eu quero ler com você versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Diz assim o 1: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha o início delas: bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Essa é a palavra de Deus. Queridos, com certeza em outros cultos, em outras sextas de tarde, eu quero voltar e seguir com esses textos, com esse texto, porque ele é muito especial. Com certeza não vou poder concluir com vocês hoje. Bem, nós lemos o livro de Deuteronômio, não é? Para que você nunca mais esqueça, Deuteronômio é o 5º livro do Primeiro Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e aí Deuteronômio. No conceito judaico, esses livros compõem a Torá, não é? Que é a Bíblia dos judeus. Eles consideram esses 5 livros como os principais, o que compõe a Torá, como se fosse a Bíblia, não é, dos judeus. O significado da palavra Deuteronômio a gente pode dizer como 2 sentidos. Primeiro, como segunda lei, não é? Tem essa definição de segunda lei ou repetição. Por quê? Porque Deuteronômio vai repetir as leis que o Senhor deu lá, as primeiras tábuas da lei que Deus deu lá no Sinai para Moisés e para o povo israelita, né? Para o povo que tinha saído do Egito, na condição de libertos agora. Vocês se lembram que Deus deu as leis para Moisés? Moisés, quando desce do monte Sinai, lá embaixo eles estão adorando um bezerro de ouro, com muita gente, inclusive com o próprio irmão de Moisés, que digamos era o sumo sacerdote, era um dos pastores principais ali de Moisés, era o irmão de Moisés, era o principal sacerdote, o primeiro sacerdote, e ele não consegue ter estrutura, não é? Para dizer assim, não, Moisés está lá no monte, ele está orando. Já se passava mais de 40 dias que Moisés estava lá. E o povo disse para Arão: ele morreu, com certeza ele morreu. Nós precisamos de um Deus. E esse povo era um povo que tinha saído escravizado do Egito. Então a lembrança que eles tinham era das muitas imagens dos deuses no Egito, não é? Anubis, Escarabiano, e aí vai um monte de Deus. Se lembre que todas as pragas que Deus enviou no Egito eram um símbolo de um Deus que ele derrotava: Íris, Osíris, e aí vai um monte, né? Anubis, e aí vai. Então esses deuses tinham imagens, esses deuses tinham uma figura, e agora eles estavam servindo um Deus que não tinha imagem, que não tinha figura. Mas veja o quanto a mente humana é limitada. Eles queriam uma imagem para adorar.
E aí vão para Arão, que deveria ter dito: não, Moisés, o meu irmão, vocês conhecem ele, é um homem de Deus, é um servo de Deus, ele está orando, ele vai descer do monte. Sabe o que ele faz? Ele simplesmente dá ouvido ao povo, manda que o povo tire os brincos de ouro, os pendentes, os colares, e com isso ele faz um bezerro de ouro. E é engraçado, e é estranho, que é desse texto que muitas igrejas dizem assim: não pode ter brinco de ouro, não pode ter brinco, não pode ter colar, não pode ter essas coisas, porque o povo israelita, né, lá no deserto, dos pendentes, dos colares, dos brincos, fizeram um bezerro de ouro. Poxa, é muita burrice, né, minha gente? É muita ignorância. Mas foi aquele povo, foi com as suas coisas, foi com os brincos deles. O seu brinco não é para fazer um bezerro de ouro. O colar que você usa não é para fazer uma imagem. Não é para isso, não é? Não, em hipótese alguma. Então veja, muitas igrejas dizem assim: está vendo? Não pode usar brinco, não pode usar colar, porque foi com os brincos de ouro, colar de ouro, que o povo fez lá um bezerro. Isso é uma outra história, não tem nada a ver com isso. Agora escute uma coisa, eu me impressiono com a posição de Arão, como o representante de Moisés no arraial do povo que estava ali, ele não segurar as pontas. Olha aqui, meus irmãos, escute uma coisa, como a gente precisa em nossas famílias, como a gente precisa na igreja. Eu não sei, pastora Verso, tem alguém lá na intercessão orando lá embaixo? Não, tem alguém lá? Não, só para saber, porque como é importante a gente estar pregando, tem lá, está lá, tem alguém intercedendo, segurando as pontas. Isso é importante. Todos os cultos tem alguém lá orando. Claro, né? Se o pregador não se preparar, não tem oração que resolva. Se o pregador não orou, não se consagrou, não estudou, pode ter 10 pastoravelas lá embaixo, não vai adiantar nada. Vai adiantar para o povo, porque o povo está lá com o coração sincero, Deus vai abençoar. Mas se esse pregador não se preparou, ele vai chegar aqui e não vai saber o que vai dizer. Mas se ele se prepara e tem uma cobertura de oração, pessoas que estão firmes diante de Deus, não tem como ser impedido das bênçãos do Senhor. Não tem como. Meus irmãos, nós aprendemos com Arão como tem pessoas vacilantes, como tem pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer conversa, por qualquer coisa que aparece, por qualquer metal que brilha, acha que é ouro. Meus queridos, nessa tarde, primeiramente eu quero dizer a você da parte de Deus: mantenha a sua posição. Não sejam pessoas vacilantes. Deus está lá, Deus está aqui, aí para onde diz aonde Deus está, você corre atrás. Não sejamos um povo assim, um povo vacilante. Aonde diz que cura mais, aonde diz que Deus fala mais, a gente corre atrás. Nós não somos pessoas assim. Nós precisamos ser pessoas de posição. Chega um, diz uma coisa, você vai atrás. Chega o outro, diz outra coisa, você vai atrás. Não, querido, mantenha a sua fé, mantenha a sua posição, mantenha o seu caráter, mantenha o seu jeito de ser, a sua firmeza em Deus, haja o que houver. Moisés não desceu, o povo está aqui me oprimindo, mas eu sei quem é Deus. Sabe quem é que faz isso? Josué, um rapaz de 20 e poucos anos. Meus irmãos, era para Josué, era para Arão substituir Moisés quando ele partiu, mas por falta da firmeza dele, quem é que Deus escolhe para substituir Moisés? Deus escolhe Josué, porque enquanto o povo está lá no primeiro carnaval, adorando o bezerro, Josué está lá no pé do monte, junto com outros levitas, esperando Moisés descer. Não, ele vai descer. Ele vai descer. Quando Moisés desce, Moisés diz: que barulho que é esse que está vendo aí? Barulho de guerra. Aí Josué diz: não, Moisés, o povo está lá na libertinagem, na bagunça. O povo está lá na perversão total. Fizeram um bezerro de ouro e estão lá perdidos.
Meus irmãos, eu cresci ouvindo meus pastores dizerem: Jesus vai voltar. Eu nunca duvidei disso. E eu já ouvi teólogos dizer: não vai voltar nada. Eu já ouvi pastores pregar dizer: esqueçam, Jesus não vai voltar. Meus irmãos, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas uma coisa eu tenho convicção: eu estou esperando Jesus voltar. E Ele vai voltar para buscar o seu povo. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Sabe, não sei quanto tempo vai passar, mas Ele vai voltar. Moisés ia descer, e ele desceu. E o irmão que era Arão, o sumo sacerdote, era para ter vergonha na cara e ter dito assim: nós somos servos de Deus, gente, nós não estamos mudando, vamos esperar Ele descer, porque Ele vai descer. Tem umas pessoas, minha gente, que é uma vergonha, eles são levados por qualquer lábia que aparece, qualquer conversa que aparece, qualquer profeta que aparece, qualquer pastor que aparece. Acredito em qualquer bobagem que surge por aí. Meus irmãos, mantenha suas bases, mantenha os seus olhos em Jesus, mantenha a sua fé. Jesus vai voltar, é certo que Ele vem, haja o que houver. Se a economia, se o país, se o mundo melhorar, Ele vai voltar. E se o mundo só piorar, não importa. O que importa é que Jesus vai voltar. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio é um livro onde Moisés vai repetir as leis, porque aí Moisés, quando desceu do monte, que viu o carnaval, ele ficou tão chateado, ficou tão entristecido, que ele pegou as tábuas da lei e quebrou. Aí teve que voltar para o monte de novo, para Deus fazer outras tábuas, outras leis, as mesmas leis, só que em outras tábuas. Deuteronômio é o livro que Deus vai repetir essas mesmas leis, os mesmos estatutos e novas mais. Só que agora não mais para aquela geração do bezerro de ouro, porque aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, morreram todos no deserto. Por quê? Porque foi a geração, foi o povo que eles não ouviram atentamente o que está escrito aqui, porque foi o povo que não deu ouvidos à voz de Deus. Foi o povo que foi liberto. Eles foram libertos fisicamente, mas não foram libertos na mente, mas não foram libertos no espírito. Meus irmãos, aquele povo continuou com a mente miserável, continuou com a mente escrava. Era um povo que não queria conquistar a terra prometida, porque quando eles chegam diante ali da divisa do rio Jordão, era só fazer isso aqui, ó, atravessar, dar um passo e atravessar o Jordão. Mas eles com medo não foram. Moisés manda lá os espias. Lembra dessa história? Moisés manda os espias. Quando chegam lá, eles dizem: realmente a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, a terra é como Deus prometeu. Só que tem gigante. Sabe? Já colocaram dificuldade. Eu digo muito para a pastora isso assim: eu tenho muita dificuldade com pessoas que põem dificuldade nas coisas, porque eu não sou uma pessoa assim de, sabe, vamos fazer a tua coisa, agora, 3 da tarde, eu já, tá tudo certo, toco ficha. Eu tenho muita dificuldade com gente que põe dificuldade para tudo assim, sabe? Eu tenho dificuldade de lidar com gente assim. Meus irmãos, vamos lá, sei lá na praça pregar agora. Mas que não vamos pensar que nós somos doidos? Então, tudo certo. Sabe essa pessoa que tudo põe dificuldade, tudo vê o lado difícil, tudo vê, sabe, o outro lado que é complicado. É essa geração. Quem sabe está bom aqui mesmo, a gente tem comida, para que ir lá? Nós temos gigante para enfrentar. Sabe, pessoas acomodadas, pastor, para que uma igreja que caiba 5.000 pessoas, se aqui dentro já cabe 1.000, não vem 1.000 pessoas no culto? Para quê? A gente pode fazer 4 cultos como faz. Tá bom assim, pastor?
Não está bom nada. Vamos crescer mais, vamos avançar. Sabe essas pessoas da mente pequena? Eu dizia antes de ontem no grupo do TLC que estou dando aula, aí está lá o líder de célula com 4 pessoas. Tá bom aqui nós 4, eu, o anfitrião, mais 2 irmãos, tá muito bom aqui. Vão assim 5 anos, uma célula, um grupo que está lá 5 anos, os mesmos, vai virar uma célula cancerígena, só vai dar em fofoca. Uma célula que toda semana só se reúne para comer e conversar e falar mal dos outros, vai dar confusão. Célula tem que orar, tem que pregar a palavra, tem que multiplicar. Tem que chegar a hora que o líder tem que dizer assim: nós já estamos aqui há 2 anos, as mesmas pessoas, vamos multiplicar. Líder, vice-líder, vai lá para o treinamento do TLC. Meu irmão, anfitrião, fica aqui com o meu vice e eu vou para uma outra casa abrir uma outra célula. Sabe, o líder de visão, que tem visão, ele não se acomoda. Sabe, ele sempre tenta avançar. Não fica com medo, ou acovardado, ou então conformado. Tá bom aqui essa minha vidinha, tá bom aqui essa minha vida sossegada, tá bom aqui. Meu querido, Deus quer que você avance, que você melhore, que você cresça, que você prospere. É certo que tem os gigantes da vida, a menos que realmente você queira essa vida. Está sentado no banco aí, 15 anos na igreja, parece igual um católico romano, não muda nada. A única coisa que em vez de ter igreja católica, é igreja evangélica. Mas a vida é a mesma, sabe? Vai para a missa, toma hóstia no domingo, né? Fica aquela vida, não procura ganhar almas, falar do amor de Deus, ter uma vida com Deus, orar. Aquela vida morna. Sabe o que a Bíblia diz? Meus irmãos, Deus diz que o morno, ele vomita. O frio, ele não quer nem conversa. E o morno, esta pessoa que parece que é, mas não é, ele vomita da boca dele. Nós temos que ser realmente o que nos propusemos para ser: servos, filhos, luz, aguerridos, igreja de Cristo, proclamar as boas novas do Senhor, seja com uma fala, seja com um testemunho, porque tem gente que não tem a habilidade ou não tem o jeito para falar, mas o seu testemunho fala. Aconteceu um monte de coisa na vida dele, e ele continua servindo a Deus. Não é uma pessoa que vai estar no altar pregando porque não tem um chamado para pregar, porque algumas pessoas acham que anunciar a palavra é só pregar. Anunciar é você demonstrar com o seu estilo de vida. Você prega com a sua postura. Olha, aconteceu um monte de coisa na minha vida, de luta, provação, situação complicada, mas eu continuo indo na igreja. O irmão virou a cara para mim, uma outra pessoa virou a cara para mim, mas eu continuo indo lá, porque a igreja não é do pastor, porque a igreja não é do irmão, a igreja é do Senhor Jesus. Você prega com seu testemunho. Você pode aplaudir a Ele. Vamos lá, faça isso com alegria. Meus queridos, esse povo que saiu lá do Egito, de 25 anos para cima, morreram todos no deserto. Por quê? Geração mente escrava. Vamos conquistar a terra? Pá. Vamos avançar? Pá. Faltava água, cadê Deus? A água estava salgada, cadê Deus? Não tinha pão, cadê o Senhor que não me ajuda? Tinha lá alguma situação difícil, não tem carne, cadê Deus? Esse Deus não adianta, era melhor ter ficado lá no Egito. Depois que eu vim para a igreja, só piorou a minha vida. Depois que eu vim para a igreja, eu só tenho dificuldade. Era melhor no mundo. Era isso que essa geração fez. Geração com a mente miserável, mente de escravo, mente fracassada. Queridos, vamos renovar a nossa mente. Meus irmãos, escute vocês, vamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Às vezes Deus quer te abençoar, aí você fica: será se isso é para mim? Meu Deus, será se isso é para mim? Se isso é para mim que Deus está me dando isso? Por que não, querido? O que Deus tem para você, receba. Se Deus está te exaltando, se Deus está te abençoando, se Deus está abrindo uma porta para você, por que não você
Você não quer receber? Receba de Deus o que Ele tem para a sua vida. Digam amém. Meus queridos, esse povo experimentou milagres. Escute uma coisa: milagres momentâneos. Nós estamos na conferência de milagres. Escute uma coisa: o milagre não termina para nós quando termina a conferência. Deus não termina de falar quando termina o culto. Deus não termina de agir quando termina o culto. Em todo momento Ele está agindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Olhe, inclusive quando você está dormindo, Deus está pelejando por você. Deus está cuidando da sua causa. Deus está vendo você. Isso é certo. A Bíblia diz que Deus peleja a nossa luta. Nessa batalha não tereis que pelejar, porque eu vou pelejar por vocês. Então escute uma coisa: para nós o milagre não termina quando terminar 7 semanas da conferência profética de milagres. Não. Por quê? Porque nós vivemos milagres não momentâneos. Os milagres de Deus na vida da sua igreja, do seu povo, não é momentâneo. Esse povo, queridos, viveu milagres momentâneos. Eles não entenderam que o milagre permanente para eles era a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Escute, queridos, Deus não quer que você viva um milagre momentâneo. Deus quer que você viva um milagre permanente. Existe uma terra prometida para você. Deus não quer só agora simplesmente prosperar o teu caminho, abrir portas para você, te curar e depois você ir para o inferno. Deus não quer que você simplesmente restaure o seu casamento e depois que restaurou o casamento, pegou a mulher, se embora para a praia, quer nem saber da igreja. Que Deus te deu um emprego, daqui a pouco não consigo mais vir para a igreja porque eu não tenho mais tempo, não venho mais para a igreja. Deus não quer isso, e aí depois se perde. Deus não quer que você venha se perder, e eu, com suas bênçãos. Deus quer que nós desfrutemos das suas bênçãos, dos seus milagres. Mas aquilo que nós não imaginamos, Deus tem para nós. Existe um milagre permanente com o Senhor. Paulo dizia que ele aguardava estar com Deus. O maior milagre é nós passarmos a eternidade com o Senhor. É por isso, igreja do Senhor, que eu vos alerto nessa tarde. O diabo faz muita coisa na nossa volta. Sabe por quê? Porque ele quer nos tirar da presença de Deus. Deus não quer que você viva milagre agora de cura e 3 meses depois seja desviado. Deus não quer que Ele faça maravilhas na sua vida. 6 meses depois, cadê o irmão? Não quer saber mais da igreja, está desviado. Não, Deus não quer que você viva apenas um milagre momentâneo. Deus quer na sua vida um milagre permanente. Ele quer que você e a sua casa sirvam ao Senhor, que você se mantenha firme até a sua volta, até a sua vinda. Porque o milagre maior para o povo lá que saiu do Egito não era a carne, não era o pão, não era a água amarga se tornar doce, não eram as cordonizes. O maior milagre não era o maná. O maior milagre tão esperado era a terra prometida. Meus irmãos, o maior milagre de Deus para o seu povo é nós estarmos para sempre com o Senhor. Então vamos esperar pela sua volta. Digam amém. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Moisés agora está diante de uma nova geração, um outro povo, porque aquele povo morreu todo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda com isso. Às vezes na igreja acontece a mesma coisa. O povo vai trocando, vão saindo, os uns entrando o outro. Por que será? Sabe por quê? Porque às vezes, não é sempre, mas às vezes muitos antigos que estão, eles não têm condições de conquistar a terra prometida, porque estão cheios de mania, porque estão viciados. Se Deus trocou toda uma geração no Egito,
Por que ele não faz isso? Nos nossos dias ele faz isso. Sabe, gente? É por isso que às vezes você, né, trocou fulano, saiu fulano. Muitas pessoas novas na igreja. Você sabe por quê? Exatamente aconteceu isso com o povo de Israel. Ficaram alguns que saíram do Egito. Quais aqueles? Aqueles com a mente aberta, aqueles com o coração humilde, aqueles que não murmuravam, aqueles que guardavam o coração, aqueles que não ficaram no meio da fofoca, da conversa, aqueles que não ficaram no meio do bezerro de ouro, aqueles que ficaram esperando em Deus, guardando o coração, esperando Moisés. Esses se conservaram e fizeram parte da nova geração que entrou na terra prometida. Escute uma coisa, esse texto agora, Moisés está prestes a morrer, e agora ele traz novos ensinamentos para um povo novo, para uma nova geração. Eu gostaria que esse fosse o povo que juntamente comigo aguardasse a volta do Senhor, que esse fosse o povo juntamente comigo, víssemos a construção do novo templo, para alcançar mais pessoas. Eu oro para que Deus me dê saúde, e dê saúde para você também, ver os seus netos servindo ao Senhor, ver os seus netos servindo a Deus, que você e eu sejamos a geração de ver os nossos filhos conquistando Santa Maria para o Senhor, conquistando a terra prometida, que nós sejamos esse povo, que nós sejamos essa geração. Oh, que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê graça para ver os nossos netos servindo a Ele. Oh, que coisa boa, digam amém. Moisés está agora diante de um outro povo, uma outra geração, e Moisés diz para eles: se vocês ouvirem a voz de Deus, se vocês atentamente ouvirem a voz de Deus, e tomar o cuidado de guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno. Oh, meus irmãos, eu disse isso esses dias, se os nossos filhos nos ouvissem mais, eles não iam bater tanta cabeça, eles não iam sofrer tanto. Se os discípulos na igreja escutassem verdadeiramente a palavra do altar, o conselho que é dado no gabinete pastoral, fizesse o que é aconselhado, nós evitaríamos muitos transtornos. Se nós ouvirmos atentamente a voz de Deus, guardar, Deus está falando comigo, eu vou guardar essa palavra. A Bíblia diz, se nós guardarmos a palavra de Deus, ouvir atentamente, ouvir com o coração. Essa palavra no original quer dizer prontidão para ouvir e para executar. Não é apenas uma pessoa que está ouvindo a pregação, ouvindo o ensinamento, ouvindo Deus, mas é uma pessoa que está ouvindo e já faz. Lá em casa eu vejo muito isso. Eu digo assim: Beli, vem aqui, Beli. Tá bom, pai. Está lá na minha volta. Haha. Ei, meia hora depois, lá vem Haha. Sossegado assim. Eu digo: mano, não te chamei há meia hora. Eu me esqueci, pai. Eu nunca tinha visto. Eu chego e digo assim: Isabelle, eu quero ver seu quarto bem arrumado aí. Sim, senhor. Ela levanta do que estiver fazendo e vai arrumar. Está lá Haha na cama. Digo: Haha, eu quero ver seu cama arrumado. Sim, senhor. Não me diz que não. Eu viro as costas. Meia hora depois eu volto. Ela está lá do mesmo jeito aonde eu deixei ela. Eu digo: mana, não basta dizer sim para mim, tem que obedecer. O segredo, guria, de vocês ser abençoada é a obediência. Eu digo: se vocês não têm capacidade de arrumar o quarto de vocês, vocês vão crescer umas moças bagunçadas. Deus me livre. Vocês têm uma mãe que não levanta da cama sem arrumar a cama dela. Não deixa a cama jogada assim. Uma pessoa que sai e deixa a cama jogada é relaxada. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Uma pessoa que sai da casa e nem assim, ó, para estender o cobertor, deixa do mesmo jeito 3 dias. Mesmo jeito que... Eu digo: não, gurias, por que vocês aprendem isso? Porque com a mãe de vocês não é. Tá bom, pai, tá bom, pai.
Lá vem o pai brigando, ela diz que eu estou brigando com ela. Aí ela vai lá e arruma. Sabe? Obedecer, diz aqui assim, ouvir, é você prontamente ouvir e obedecer. Meu irmão, vamos parar de fofocar. Amém, pastor, é verdade. Deu, parou a conversa, pronto. Meu irmão, pare de ficar escutando o pregador que você não sabe de onde apareceu, não sabe de onde, qual é a referência. Daqui a pouco vai ensinar bobagem, você vai ir atrás. Amém, pastor? Não faz mais. Esse texto quer dizer isso. Se você ouvir, você prontamente ouvir, mas prontamente executar. Que nessa tarde você e eu prontamente possamos ouvir a voz de Deus e obedecer. O segredo, eu quero em outro culto seguir esse texto, é que o segredo da bênção não está nos Estados Unidos, não está na Europa, não está em São Paulo, não está nas grandes capitais. A bênção de Deus não se limita ao lugar, a bênção de Deus se limita à pessoa. Meus irmãos, uma pessoa preguiçosa, ele pode mudar para os Estados Unidos, para a Europa, para São Paulo. Lá ele vai ser preguiçoso do mesmo jeito. Se uma pessoa não trabalha aqui, não vai trabalhar lá. Você entendeu? Uma pessoa que trabalha aqui, ele vai trabalhar lá, aonde for. Uma pessoa pode se mudar lá para fora. Olha, uma pessoa que trabalha, ele pode se mudar para um grande centro, ele vai conseguir emprego, ele vai se virar. Ele pode mudar lá para fora, no meio do mato. Lá ele vai prosperar, lá ele não vai passar fome. Meu sogro, domingo nós conversando, já vou encerrar. Ele falando no começo da vida dele aqui em Santa Maria, quando veio para cá e tal. Foi difícil encontrar emprego. Daí ele chegou numa obra, e ele era pedreiro. Só que aí o engenheiro disse: eu não tenho para pedreiro, só tenho para servente. Ele disse: pois eu quero. Só que assim, senhor, o senhor vai ter que, aqui o serviço é cavar valeta, na pá. Eu quero. Que alemãozinho guerreiro, né? Foi. Só que ele trabalhava tão sério que o engenheiro pagava ele na condição de pedreiro, embora o serviço que ele estava fazendo era de servente. Trabalhou com esse engenheiro, parece que 18 anos. Aí o CDD contando que antes de encontrar esse emprego estava difícil aqui. Aí ele disse assim: Pedro, eu estava me preparando para voltar lá para fora, porque como eu estava conseguindo emprego aqui, pelo menos lá fora a gente plantava mandioca, criava uma galinha e se virava. Uma pessoa preguiçosa, para onde ele for, entendeu? Vai ser a mesma vida. Vai ser a mesma vida, meus irmãos. Olhe, a bênção de Deus não está na cidade, não está na igreja. Eu vou me mudar para a igreja tal, quem sabe lá tem a bênção. Eu vou vir para o templo das nações, quem sabe lá tem a bênção. Meus irmãos, não, a bênção não está na placa da igreja. A bênção está em Deus e em você. Porque Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Para onde você for, aonde você estiver, você vai ser um canal de bênção, porque você é uma bênção. Amém? Coisa boa. Obrigado, irmão Ruth. Coisa boa. Obrigado pelo apoio. Se coloque em pé, deixa eu orar com você. Se coloque em pé, bênçãos. Chamar você de bênçãos hoje. Se coloca de pé, bênçãos. Eu vou orar com as bênçãos hoje aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Levante as mãos. As bênçãos aí, levante as mãos. Amado Senhor, nessa tarde, eu acredito que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Elas vão nos alcançar, elas vão nos acompanhar, meu Pai. Oh Senhor, tua palavra diz: se atentamente ouvires a voz de Deus, vocês serão abençoados, vocês serão prósperos, vocês não correrão atrás de bênçãos, elas vão te alcançar na cidade, no campo, aonde nós estivermos. O Senhor vai estar conosco, meu Pai. Oh amado da minha alma, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nessa tarde. Olha